Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez agradecidos da oportunidade de aqui estarmos presentes nesta casa tão querida e amada, que a nossa irmã possa ser bem intuída e o será, pelos irmãos da espiritualidade que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, e que nós outros possamos aproveitar e apreender ao máximo esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Vamos lá. Bem, vamos continuar aqui o nosso assunto com essa matéria aí do Livro dos Espíritos, que realmente é um pouco triste para a gente, né? Porque perda de pessoas amadas, perda de entes queridos é muito triste. Qualquer perda, né, seja de quem for, mesmo que a gente não conheça muito, a gente sofre pela pessoa, né, que está perdendo alguém, porque cada um de nós já perdeu alguém querido, né? Já passou, já foi, perdeu, digamos, na matéria. Já passou para a dimensão espiritual e a gente sente muita saudade. Então, a gente sabe como é triste, como é doloroso a gente perder alguém assim no mundo material, perder a presença física e ter que conviver com a ausência física daquela pessoa, né? Mas isso faz parte da vida e nós não vamos nos esquivar disso, não tem jeito, né? Então, nós paramos aqui, comentamos isso aqui, que para os que ficam, né, é um convite à realidade, estimulados pelo próprio sofrimento, a refletir sobre o significado da existência humana. Então, não é castigo, não é nada disso, é apenas um ciclo que se fecha, e para nós é muito importante rever nossos conceitos, quando a gente até comentou tudo que a gente tem, né, quem tem muitos bens, quem tem muita coisa, nada pode impedir a partida de um amor, nada, né? Não tem como. Então a gente sofre bastante através de dores expiatórias ou provacionais, as expiatórias sempre fazendo mais mal, né? Porque a gente está ainda, né, precisando de expiar, porque a gente está errando muito, e as dores provacionais são aquelas que a gente já consegue entender, mas não é por isso que a gente deixa de sofrer, né, quando a gente vê partir uma pessoa querida. É necessário, então, compreender a morte, concebendo a separação como uma experiência inevitável, mas transitória, porque todos nós vamos, né? E uma consequência natural da vida material, para que o sofrimento seja menor, pois a maior dor é aquela que chega pelas portas da inconformação. Quando a gente não se conforma, não aceita, o sofrimento é muito maior. E mais importante, esse aqui a gente também chegou a ler, mais importante esse quadrinho azul aí, que eu fiz questão de repetir, porque isso a gente não tem noção de como interfere na caminhada espiritual dos nossos amores, né? Então é muito importante isso aí, ó. É necessário compreender a morte, porque os nossos afetos que partem, recebem, sentem e sofrem todos os nossos sentimentos e os efeitos da nossa revolta. Isso é o que mais os faz sofrer. Como às vezes a gente tem aqui visitas de espíritos na nossa reunião, vendo o sofrimento dos afetos que aqui deixou, como isso incomoda eles. Inclusive, nunca eu esqueci desse fato que marcou a gente aqui. Uma pessoa nos procurou aqui na casa, começou a assistir doutrinária, ele tinha perdido a esposa, tinha muito pouco tempo, um rapaz muito bonito, um rapaz assim com um físico bonito, muito alto, e ele muito assim bonito, mas ele estava num estado deplorável, né? Ele estava parecendo realmente um mendigo, ele estava num estado deplorável. Ele tem um filho, né? Ainda tem um filho. Acredito que nós nunca mais tivemos notícia, isso já tem bastante tempo. Ele veio pedir ajuda, contou a história dele, né? Falou onde morava, a gente pediu os dados para colocar aqui nas preces e tudo. Ele falou que o filho estava com um problema muito sério de vista,
talvez perdesse a visão, que era uma doença congênita que talvez fosse levá-lo realmente à perda da visão, e ele estava muito desesperado, que ele tinha perdido o grande amor da vida dele, foi repentino, foi muito depressa. Ela amanheceu muito bem, e ela começou com uma dor de cabeça forte, foi para o hospital, era um aneurisma, ela morreu 3 horas depois. Foi algo assim, galopante mesmo, foi uma tragédia enorme na vida deles. Eles eram felizes, moravam bem e tal, mas olha, foi uma coisa. Aí nós ficamos orando por ele e tudo, né? E numa reunião, a esposa dele se comunicou, numa das nossas reuniões. E adivinhe qual era a preocupação dela? Não era do filho perder a visão. Ela falou que isso era algo provável, que ia depender da necessidade kármica dele e tal. Era um espírito conversando muito bem, né, com uma compreensão boa de todos os fatos. E disse que a única coisa que estava entristecendo muito ela era o fato dela estar vendo a inconformação do companheiro dela. Que quando eles fizeram a escolha para eles reencarnarem, ele sabia que ele ficaria com ele e ela partiria. Isso estava na escolha deles. E que a gente fizesse o máximo para ajudá-lo, porque o que mais estava entristecendo e preocupando ela era o rumo que ele estava dando à vida dele, já que ele era para ficar responsável pelo menino, que tinha na época 9 anos, e que o rumo que ele estava dando, provavelmente ele ia falhar nessa tarefa importante da vida dele. Então aquilo ali foi uma lição de vida para a gente também, porque ela veio muito tranquila, não tinha muito tempo que ela tinha partido, ela veio tranquila, e olha que isso é uma morte repentina, é difícil às vezes para o espírito se encontrar, né, na dimensão espiritual, mas ela estava muito bem e pediu que a gente transmitisse esse recado a ele, e que ela pedia para ele refazer a vida dele, que ele precisava de refazer a vida dele, encontrar uma pessoa que pudesse dividir a vida aqui com ele, que a tarefa deles era para sim terminar ali mesmo. Né? Não foi falta de recurso nem nada, uma comunicação muito bonita, e a gente não encontrava mais ele, assim, ele não estava vindo mais, né? Mas nós fomos à casa dele, encontramos a casa, mas ele não estava, deixamos um recado, ele veio aqui, recebeu essa notícia, ficou muito feliz. E ele já estava um pouco melhor nesse tempo, né? E depois ele voltou aqui dizendo que ele tinha conseguido uma pessoa boa que estava com ele, que o filho estava em tratamento. Quer dizer, as coisas retornaram, né? Retomaram o rumo certo ali da situação. Nunca mais nós vimos, esperamos, né, que esteja tudo bem. Então, é a inconformação dele que prejudicava ela. Então, as dores, ela falou que ela revivia muito daquele momento dela, mesmo, né, entendendo tudo, que ela é algo que às vezes eles não podem evitar, às vezes os espíritos, o espírito protetor, que nos acompanha inclusive depois da morte, ele nos ajuda naquele momento, ele nos isola um pouco do sofrimento das pessoas, mas a gente dá muito trabalho para a equipe espiritual. Não é o choro, não é a saudade, é o desespero e a revolta que causam problema. A saudade, o choro de saudade, as lembranças, nada disso prejudica a alma, mas aquele retorno assim ao desespero daquele momento, que normalmente às vezes acontece, e também a mudança de vida, a mudança de comportamento, não querer fazer mais nada, não querer... Os amores que partem, querem nos ver felizes, não foram embora, estão junto de nós, participando de tudo. Então façamos as coisas que eles gostavam, comemoremos nas datas que eles gostavam, porque isso faz parte. Né? Eu me lembro que quando eu cheguei, a minha família, esse núcleo familiar, o que comandava o núcleo, esse meu tio, ele era muito católico, era filho de portugueses, muito católico. Então eu cheguei, eu fui em respeito a essa crença dele, a missa dele, né, de 1 mês, e inclusive eu falei
nessa missa, né? Eu fiz uma preleção e o padre sabia que eu era espírita, mas ele quis mesmo assim, e eu falei na visão espírita. Ele veio me cumprimentar, que ele gostou muito de me ouvir. Então foi uma missa muito bonita. Quando nós chegamos em casa, tinha um lanche lindo lá, como se fosse uma festa. Aí até a minha prima falou assim, ela estava chorosa e tudo, aí a mãe, por favor, né? Isso era a coisa que ele mais gostava. E é isso que nós vamos fazer. Né? Então foi assim uma alegria, as pessoas não conseguem perceber que eles não querem a nossa tristeza, a nossa infelicidade. Eles querem a nossa lembrança e a nossa saudade porque são amados por nós. Mas a gente não pode parar a vida, por pior que seja a nossa dor, a inconformação vai piorar e muito a nossa situação diante dessas perdas. Não se deve medir a justiça divina pela nossa medida, nem pensar que o Criador, por um simples capricho, nos infligiria penas cruéis. Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Por pior que seja a nossa dor nesse momento de perda, a gente vivenciar aquela vigília, que aquilo é altamente dolorido, mas vejamos, o que nós estamos achando ruim, com certeza é o melhor que poderia nos acontecer naquele momento. É que nós não conseguimos medir a justiça divina, porque a gente quer medi-la por nós. Com certeza é para evitar um sofrimento muito maior, porque aquele que pensa que a morte é o pior dos sofrimentos, a pior das dores, não é não, não é não. Nós temos depoimentos de mães que estão com seus filhos, né, no caminho totalmente errado, sofrendo horrores, quando eles fazem aquelas reportagens na Cracolândia, aquelas mães, aquelas avós, procurando, peneirando ali para achar o seu amor ali, e quando encontra, está uma coisa, está um espectro, né? E carregam para casa aquela criatura, tratam, eles voltam. Uma delas falou, eu assisti isso, eu falei assim, essa entendeu, às vezes, o que acontece com uma morte prematura, né? Ela falou 1000 vezes, moço, com o jornalista, eu ter enterrado meu filho. Né? Ela até contou, assim, mais ou menos, ele teve um problema de saúde muito grande, e ela falou, a gente só pedia a Deus para ele melhorar, para curar, a gente vivia nessa coisa, era um desespero, né? A família toda sofrendo. Aí ela falou assim, hoje eu estou vendo meu filho morrer a cada minuto aqui. Ela falou assim, ela falou assim, se Deus atendeu minhas preces, é porque ele achava que ele tinha que ficar mais aqui nesse mundo. Mas eu gostaria que ele não tivesse me ouvido, porque eu preferia ter enterrado meu filho naquela vez, do que ver o que está acontecendo aqui. Então é porque a gente não passa por essas coisas, a gente não passou, não está passando, então a gente não entende o tamanho dessa dor, é pior que a morte. Mas aí nós que somos mães, né, pais, mães responsáveis por alguém, a gente se coloca num processo empático no local daquela pessoa, a gente também gostaria disso. A gente não ia querer ver um filho dentro de uma penitenciária, dentro de um cubículo que cabe 10 com 50, com aquela vida subhumana, aquele horror lá dentro. Uma mãe não é egoísta ao ponto de querer sentir o filho vivo. O amor é muito maior do que o egoísmo. Tem que ser... O amor de mãe, de pai, tem que ser maior que qualquer egoísmo que a pessoa ainda possa ter. Não é? Porque o amor é mais importante do que isso. E muitas vezes é isso aí, né? É você entender que 1000 vezes ele está, né, na mão dos espíritos, de seu anjo da guarda, e fora daquele sofrimento lá, do que está lá daquele jeito, e aquelas mães caçando seus filhos e seus netos, aquelas avós. Olha, é um sofrimento horrível. Eu vejo essas reportagens,
eu não consigo nem chegar muitas vezes até o final, porque eu fico extremamente emocionada de ver aquilo. Porque a gente se envolve, a gente fica no lugar delas, eu não consigo me ver numa situação dessa, eu acho que eu ia morrer, né? Mesmo com a compreensão de tudo, é muita dor. Então, a morte, com certeza, ela não é a pior coisa que pode acontecer aos nossos entes queridos. Acreditai no que vos digo. Quem escreveu essa passagem do Evangelho foi um membro da Federação de Paris, Sanson. Ele era um espírito maravilhoso. Inclusive, no céu e o inferno tem um depoimento, tem uma comunicação dele na vigília dele. O corpo ali para ser sepultado e ele dando uma comunicação através de um amigo. Então, olha que é um espírito elevado para essa compreensão toda, né? É bonita essa comunicação, é muito bonita dele, né? Então, ele coloca lá no Evangelho: acreditai no que vos digo, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, dilaceram um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede ao que se vai e que assim é preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então é sempre o melhor que pode nos acontecer, por mais que nos doa, por mais que nos faça sofrer, né? É o melhor que pode acontecer naquele momento para nós, porque senão Deus evitaria essas coisas. Ele é nosso Pai. Jamais um pai faria um filho sofrer sem necessidade. É como ir levar uma criança a um médico, a um posto para tomar uma vacina, vai ficar com febre, vai doer, mas a gente sabe que aquilo é para evitar um mal maior. A gente sofre, mas entende, né, que é para evitar um mal maior. Mas o extremo da dor, que é uma das causas mais legítimas de dor, a perda de entes queridos, é exatamente daquele momento o melhor que poderia nos acontecer. Eu, quando leio isso e lembro daquele depoimento daquela mãe, eu digo, é exatamente isso, né? É exatamente, a dor é grande, mas dor maior, ela disse que ela está passando agora, né? É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quer falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Continua sendo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala das perdas. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais antes que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Quer dizer, é o que a gente acha, né? Porque nós somos egoístas ainda, apegados, a gente não consegue entender, né? Muitas vezes, a pessoa está lá com um ente querido na cama há 10 anos. A pessoa está lá, ela não tem vida mais, né? Assim, uma qualidade de vida, ela está ali vegetando, e tem cuidadores, tem todo mundo ali ajudando e tal. E quando essa pessoa parte, muitas vezes eu já vi, algumas vezes, assim, um desespero das pessoas. Eu falei, meu Deus, o que vocês queriam mais dessa pessoa? O que mais vocês queriam dela? Ela deu a vida inteira, ela ficou 10 anos aqui vegetando e vocês estão achando ruim ela se libertar disso aí, né? Então, mas é o nosso egoísmo, é enorme, né? A gente vê
na mídia, né, não tem mais falado muito, mas a situação daquele corredor, né, de Fórmula 1, como é que é o nome dele? Schumacher. Que situação que está aquela criatura? Vegetativa, completamente vegetativa. Eles não têm mais dinheiro nenhum para poder continuar com aquele tratamento. E olha que aquele homem era riquíssimo, ele ganhou muito dinheiro. Então, olha só o que acontece. A gente assim, deixou entender numa entrevista assim que eu li, que eu não ouvi não, mas eu li, não sei se foi arroubos do jornalista ou não. A família nem pensa que ele pode ir embora, nem pensa. Então, é um desespero, né? É triste quando a gente vê isso, porque é uma inconformação total. Quase sempre com famílias espíritas, isso não costuma acontecer, não. Acontece um sofrimento e uma dor, uma saudade, mas assim, esse apego, esse desespero, quantas vezes a gente até recebe assim, claro que a gente não vai fazer isso, né? Esse tio mesmo meu que partiu, que eu até fui lá, uma vez ele falou assim para mim, a última vez que eu tive com ele em vida, ele falou assim para mim, pede lá no seu centro, você é espírito, pede lá no seu centro, para eles me levarem, pede os homens lá de cima, porque os do mundo não podem fazer mais nada por mim e eu preciso ir embora. Eu falei com ele, eu falei assim, você sabe perfeitamente que só vai quando está na hora. A gente já conversou muito a respeito disso. Ele falou, eu sei, mas quem sabe uma ajudinha. Ele era muito divertido, né? Quem sabe uma ajudinha. Eles deram, né? Não deram ajudinha para ele permanecer ali, paciente da espera dele. Não demorou muito, ele partiu. Então, quer dizer, apego, para quê? Para que isso? Nós vamos reencarnar numa edição novinha, como diz Benjamin Franklin, revista e atualizada pelo próprio Espírito, né? Aí essa aqui, para fechar, né, esse assunto que ele escreve lá, tá aqui. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores, sem razão, os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Ele faz esse texto lindíssimo, que é a continuidade do que é das outros lados que a gente leu, né? Então, dê uma olhadinha em casa, é muito bonito, ele escreve. E quando a gente está lendo isso lá no livro, eu não sei se a gente fica envolvido aí por essa onda de proteção dos espíritos, até porque, né, as mães que passam essa dor e esse sofrimento aqui no mundo, elas são muito amparadas pelos espíritos. Porque é uma dor, como os espíritos dizem, uma das mais legítimas. Porque a gente lamenta e chora e se desespera por pouca coisa, né? Mas essa daí, junto com outras, né, que a gente vê que a morte não é a pior coisa, é uma das causas mais legítimas de dor. E eles nos ajudam muito nesse momento, né? As mães são muito amparadas. A gente pensa assim, acho que eu não aguento perder um filho. Mas na hora que acontece que a gente precisa passar por isso, que ninguém está livre disso, é uma força que vem que nem essas mães sabem explicar. Às vezes, quando conversam aqui com a gente, elas falam isso, que é uma força que vem, que elas não conseguem explicar de onde que vem, né? Que elas viram realmente, assim, rochas, resistentes mesmo naqueles momentos muito tristes, né? Então é isso, a gente não pode negligenciar a ajuda que nós temos dos nossos amigos espirituais. O sofrimento precisa ser vivido e digerido por nós. Cada um tem seu tempo e vive o processo de seu modo. As perdas nos deixam vazios, indefesos, imobilizados, paralisados, impotentes, revoltados, tristes e com medo. Tem aqueles passos, né, que
que a gente lê, que a primeira é a revolta, depois a gente começa a tentar regatear as coisas e a aceitação. Quando a gente aceita, a gente começa a reagir diante das nossas dores profundas, né? A única certeza que temos é que o tempo passa. Aí vem, o tempo cura? Não, o tempo não cura. A cura e o restabelecimento virão assim que compreendermos os fenômenos da vida. Precisamos ter paciência. Então, o que acontece? O tempo não cura nada, isso é bobagem. O tempo cura coisa nenhuma. Tem lá, muitas vezes, uma pessoa que já perdeu seu afeto há 30 anos, está ainda em desespero até hoje. Isso existe. Né? E a gente, às vezes, é até chamado para conversar com essa pessoa que não quer reagir. Eu me lembro que aqui em Friburgo, eu era criança, aqui em Friburgo tinha uma senhora. Às vezes a gente saía, ela conhecia minha mãe, né? Eu era assim criança, e ela estava sempre de preto. Nunca vi aquela senhora com outra cor. Sempre preto, preto. Aí um dia eu perguntei à minha mãe, eu sempre gostei de cores vivas, assim, coisas, né? Aí eu virei para minha mãe e falei assim, mas essa senhora é tão feia, eu falei para ela isso. Aí minha mãe, não, minha filha, que coisa feia, se falar que a moça é feia. Eu falei assim, mas ela é muito, ela é muito escura, ela só veste preto. Ela só usa preto, toda vez que eu vejo ela está de preto. Aí a minha mãe falou assim, isso tem muito tempo. Ela não se conforma com a viuvez dela, com a perda do companheiro dela. Então, ela só veste preto. Mas já tinha muito tempo. A minha mãe falou assim, tem mais que a sua idade. E ela vivia de preto. Eu falei, meu Deus, que tristeza isso, né? Que tristeza isso. Porque realmente é uma falta total de compreensão da vida, né? Das coisas. E a família dizia que não adiantava fazer nada. Ela não aceitava. Era assim. Né? Ela não ia mais às festas, ela morreu junto com ele, né? Só ficou lá com o coração dela batendo, mas morreu junto com ele. Na Índia elas se jogam no fogo, né? Mas não são todas não, tem umas que vão até a beirada, e retornam, não vão não. Pois é, tem umas que não morrem propriamente dito, mas assim, né? Tem pessoas que não conseguem se recuperar da perda de entes queridos, não. Vivem, né? Estão assim alegres e tudo, aparentemente. Mas não demora muito, contraem uma doença, né, que é por conta da vontade de viver que não existe mais, né? As células acabam morrendo. Isso é um suicídio indireto. É ruim a beça isso, mas acontece isso. Né? Quando a pessoa não quer mais viver pela perda de alguém, ela acaba morrendo antes do momento dela, porque ela fica doente, porque ela é uma tristeza e ela não consegue nem renovar seu princípio vital, nem absorver mais nada. E aí vai, mas não vai encontrar, porque está morrendo antes do tempo. Então não vai encontrar. Então a vida tem que continuar do jeitinho que ela era. Só que agora, as pessoas que perdem seus entes queridos, elas têm que aprender a conviver com aquela ausência física. Mas se a compreensão vier, ela vai sentir de outra forma a presença. Vai saber quando está perto. Vai sentir quando está próximo. Vai sentir o abraço, vai sonhar. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo nem sonhar. Mas não é que não consegue é lembrar. Ela pode até sonhar, mas não lembra, porque é desespero que corta a energia, que não deixa aquele pensamento permanecer, aquele encontro, aquela lembrança permanecer. E quando a gente se conforma e fica mais calmo, isso tudo acontece. Os nossos afetos encontram conosco quando a gente está emancipado pelo sono, né? Tudo fica mais fácil, porque não há nenhum impedimento na energia, né? Por isso que às vezes a gente não consegue nem nada, nem sonhar, mas sonha, só não lembra, né? A chave da paciência reside na certeza de que tudo vai dar certo. Em desenvolver a fé de que existe um plano que desconhecemos e que é muito maior do que nós. Precisamos aprender a conviver com a ausência física e a presença espiritual. Isso aqui é fundamental. A gente precisa aprender isso. Mas não é nem religião.
A gente tá, muitas pessoas, eu já tive a oportunidade de ouvir de pessoas que estão no espiritismo há tanto tempo, mas será que ele está perto de mim? A pessoa tem dúvida e é desesperador para aquela pessoa. Né? Eu digo, o que você estudou a vida inteira? O que você aprendeu? Não pode ser diferente. O amor liga as pessoas. Né? O amor é a coisa mais certa que tem para aproximar alguém de outro alguém. Né? Então, não pode ser diferente. Em algum momento dessa jornada, compreenderemos que nunca tivemos a pessoa que perdemos na maneira como imaginávamos. Mas também compreenderemos que sempre as teremos de outras maneiras. Ninguém é dono de ninguém, ninguém tem ninguém. Né? A gente não pode dizer nada, assim, não é nosso, nós somos filhos do Criador. Nós somos todos irmãos uns dos outros. Nos reunimos nas famílias de forma consanguínea para resgatar um passado delituoso, mas é apenas para nos aproximarmos mais daquela criatura com quem nós temos que resgatar alguma coisa. Porque nós somos irmãos espirituais. Lá, quando a gente retornar para a dimensão espiritual, naquele princípio, naquele início, a gente ainda tem aquele laço de mãe, de pai, de filho. Quando a gente se liberta daquela encarnação, das impressões daquela encarnação, a gente não os vê mais como filhos, nem pais, nem mães, é como irmãos. Ali a gente entende que aquela ligação consanguínea foi para o mundo. Então, na dimensão espiritual, somos todos irmãos uns dos outros, filhos de Deus. Né? Então, isso vai nos dando uma calma muito grande, né? A doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, pelas provas que nos dá sobre a imortalidade da alma, a vida futura, a presença ao nosso redor dos seres a quem amamos, a continuidade da nossa afeição, a relação que nos permite entreter com eles, oferece-nos uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. A imortalidade da alma não é contestada por nenhuma religião. Nenhuma religião, só para os ateus, né? Só para os materialistas. Mas ainda assim, é momentâneo esse sentimento. É só enquanto eles estão encarnados. Ah, mas para quê, né? Precisa de ficar com aquele sentimento cristão abandonado, o sentimento de Deus, assim, esquecido e pensar só no mundo material. Porque a gente precisa desses exemplos. A gente precisa de todas as situações para a gente aprender. Eu conheço materialistas, não muitos, né, que eu não conheço muitos, que hoje em dia está até mais difícil isso, as pessoas estão se curvando, inclusive os próprios físicos, né, que estudam o universo, que são mais religiosos do que eu. Eu conheço uns 2 aí que são mais religiosos do que eu. Eles têm um amor pelas pessoas, ajudam tanto. E são materialistas. Às vezes, quando não é da minha convivência, não, mas de vez em quando a gente está junto em alguns eventos. Aí eu ainda pergunto, continua materialista? Claro que sim. Você acha que existe esse Deus que vocês falam, que faz menos do que eu? O próprio Betinho, o próprio Betinho, ele falava isso. Era uma pessoa caridosa, era materialista. Ele não acreditava em nada e ele era hemofílico. Então, ele ia morrer mesmo. Ele pegou AIDS por conta de uma transfusão, né? Ele estava no auge da doença, das infecções, magro demais, já na cadeira de rodas, naquela campanha, né? Contra a fome. E foi nesse dia que perguntaram para ele, Betinho, por que você faz tudo isso? Você não acredita que morre, né? Morreu, acabou. Ele falou assim, mas enquanto eu respirar, eu vou fazer o que seu Deus não faz. Porque eu estou fazendo a minha parte, eu faço meu esforço, mais do que isso eu não posso. Agora, esse Deus
que vocês admiram, que vocês idolatram, segundo vocês, pode tudo. Tem o poder que eu não tenho. Não, por que não faz? Né? Então, ele não tinha aquilo ali que ele fazia, e eu conheço outra pessoa que está ainda bem mais nova e não tem doença nenhuma que também faz, e é materialista, como eu estava falando. É pessoa assim, que faz porque quer ajudar mesmo. Não está negociando, não quer um lugar melhor no mundo dos espíritos, não quer, eu vou fazer porque depois alguém vai me ajudar. Né? Não tem depois. Não tem depois para eles, não tem depois. Então, ele faz porque ele quer ajudar. Ele faz porque ele não aguenta ver o sofrimento do seu semelhante. Por isso que essas almas, ele deve ser uma alma extremamente religiosa no sentido de religação com o Criador. É só que na atual encarnação, isso não está no consciente dele. Mas justamente para ele ser um exemplo aí para o mundo, né? Porque os religiosos, muitos religiosos fazem para poder aparecer, para ficar trombeteando o que estão fazendo, né? Para negociar alguma coisa com a dimensão espiritual. Os materialistas não, né? Fazem realmente para ajudar aquele semelhante que está precisando de ajuda ali. Então, a vida futura é outra também que ninguém duvida. Estamos falando aqui nos deístas, né? Por quê? E principalmente os inteligentes. Sabe que existe, mas não sabe como. Né? Não sabe como. Tem uma que a vida continua, que tem uma vida depois dessa, não duvido, mas não sabemos como que é. Então, tem certeza que uma vida tem, mas não sabem como é. Né? Os próprios espíritas, para nós também, para nós espíritas, não é muito fácil compreender isso também. Porque nós compreendemos quando a gente está fora da matéria. Mas como a gente está aqui na matéria, a gente precisa de uma cama para dormir, a gente precisa de cadeira para sentar, de alimento, de água para beber, porque a gente tem um corpo grosseiro, um corpo físico grosseiro, que precisa de tudo isso. Né? Tanto que quando ele necessita do sono, ele baixa, né, um pouco as funções, dando oportunidade a outras funções orgânicas que só acontecem, só podem acontecer no momento em que outras baixam e dão oportunidades. Por isso que o sono para o corpo físico é extremamente importante. As pessoas que dormem pouco, elas têm uma propensão muito maior de pegar doenças, né? Inclusive com a parte de excesso de peso. Eu tenho um médico em Niterói que ele desistiu de fazer esse acompanhamento do meu peso, que ele falou, acho que você gosta, porque você não liga muito. Eu falei, não, eu até ligo, mas eu nunca conheci nada diferente, né? Porque eu fui um bebê já bem gordinho, né? Então, eu já cresci com excesso de peso e a minha vida foi assim. Então, é diferente de quem adquire e que não consegue nem conviver com o próprio peso, né? Ele falou assim, mas ele conhecendo o meu movimento, ele falou, você tem um hábito horrível para quem quer emagrecer, você dorme tarde. Ele falou, existem funções no organismo físico que afetam esse processo, né, do ganho de peso, quando não são feitos, que só se fazem quando o corpo está dormindo e cedo, não é tarde. Ele falou, existe um tempo para isso. Então, para você é mais difícil ainda. Eu sou notívaga. Eu sou da noite. Eu sou de dormir 3 e pouco, 4, ver o dia amanhecer. Eu sou assim, eu gosto da noite para trabalhar, para estudar, para ler, para fazer qualquer coisa. E gosto de dormir pela manhã. Né? Aí todo mundo, mas isso é um sono muito ruim. Que ruim nada, se pega dormir igual a isso, igual a mim. Não acordo para nada, pode ter o barulho que for, estou acostumado. Então, a questão muitas vezes que a gente observa, né,
nas pessoas, nos hábitos e tudo, é de cada um, não tem jeito, né? É o relógio biológico de cada um que funciona. O Espiritismo nos ensina a presença ao nosso redor dos seres a quem amamos. E se a gente observar, eles estão ali. Eu me lembro muito, estava até contando isso no nosso encontro, na reunião que a gente teve junto outro dia, dessa questão de a gente receber as visitas dos espíritos. A minha sogra, ela morreu 2 meses antes do meu casamento. Ela não assistiu o casamento, ela ficou doente, foi uma coisa muito rápida, estava tudo arrumado, e eu tenho certeza que ela não gostaria que a gente mudasse nada, não mudamos. E quando eu fiz 25 anos de casada, eu nunca sentia muita a presença dela na minha casa, mas quando eu fiz 25 anos de casada, aconteceu uma coisa estranha. Estranha até por eu não estar lembrando. Porque mulher é ligar negócio de data. Lá em casa, meu marido que lembra, eu não sei data de nada nem de ninguém, eu já esqueci do aniversário dele uma vez. Então, eu sou horrível para data, péssima mesmo, eu não lembro de nada, de data. Aí, quando nós fizemos, no dia que nós fizemos 25 anos de casado, eu acordei, me levantei e estava me dirigindo ao banheiro, quando, de repente, eu senti um abraço. Assim, leve, como uma seda envolvendo o corpo, assim, quando a gente às vezes passa por uma cortina, assim, que a cortina nos enrola, assim, uma cortina fina, eu senti aquilo ali e eu senti uma pressãozinha, assim, no corpo, de leve, muito de leve. Achei estranho, eu já estava no espiritismo, com certeza, mas assim, achei, assim, interessante. Mas nem comentei nada. Quando isso aconteceu, na mesma hora ela me veio na minha lembrança. E eu não pensava, eu convivi quase nada com ela praticamente. Mas nesse momento ela veio na minha lembrança. A presença, o rostinho dela, a presença dela. Aí tá. Saí dali, fui lá em direção à cozinha para lanchar, meu marido estava lá, sentamos, lanchamos, ele falou, você não está lembrando de nada de hoje, não? Eu falei, hoje? Não. Que dia é hoje? Eu não sabia nem que dia que era. E eu, quando acordo, eu custo aterrissar, eu não atino muito as coisas, não. De manhã eu sou uma inútil. Aí eu falei assim, mas que dia é hoje? Ele falou assim, hoje é 22 de janeiro. Ah, tá, nosso aniversário de casamento. Sim, pois é, mas hoje é assim. Por quê? Tem algo diferente? Não, hoje a gente está fazendo bodas de prata. Eu falei, ah, tá. Aí que eu lembrei daquele abraço dela. Né? Porque foi uma das últimas coisas que ela me falou antes de morrer, que ela estava morrendo feliz porque ela gostava muito de mim, que ela ficava feliz de eu casar com o filho dela. Então, eu liguei, né? Liguei as coisas, falei assim, poxa vida, ela veio me cumprimentar, ela veio me dar um abraço. E isso é constante na gente. Todo mundo. É que a gente não percebe, né? A presença dos nossos afetos do nosso lado. A continuidade da afeição. A gente não deve nem se referir a eles no passado. São nossos amores. Não é? Aquela mãe que já partiu um filho, ela tem, se ela teve 2, ela tem 2. Um está com ela aqui no mundo e o outro está na dimensão espiritual. Ela continua tendo 2. Eles não podem, a gente inclusive tem uma oração muito bonita que é atribuída a Santo Agostinho, que não tem assim certeza que é dele, mas atribuída a ele, que ele fala, não pensem em mim no passado, em si no presente, porque estão vivos, né? Eles existem, a gente só não pode ver. Né? Morrer é como fazer uma curva na estrada, é só não ser visto. Né? Acho que foi, não sei se foi... Tem 2 que é atribuído também essa frase, que é Vitor Hugo e Fernando Pessoa, mas eu não sei de qual dos 2 que realmente ela é. É isso aí, é como não ser visto, né? Faz uma curva, a pessoa está ali na sua frente, de repente ela entra à direita, você não vê mais. Mas ela existe, né? É como aquela mensagem linda, né, do veleiro, que também foi lido por ocasião da morte do Mário Covas, um rabino leu, que a morte é semelhante a um veleiro quando você está na areia
né, vendo um veleiro indo em direção ao horizonte, né? Ele é lindo, grande, maravilhoso, e ele vai navegando devagarinho. De repente ele vai ficando menorzinho, 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 até que parece que ele afunda, né, na linha do horizonte. Ele desapareceu? Não. Ele diminuiu de tamanho? Também não, né? Ele continua sua viagem, levando uma carga preciosa de um amor que nos foi caro. Porque ele está ali levando alguém para passear, está levando aquele amor que nos foi caro. Alguns, ainda na matéria, estão para viajar, para passear, e o veleiro da morte está levando para outra dimensão um amor que nos é caro. Não foi, continua sendo caro, continua sendo o amor da nossa vida, né? Então essa continuidade da afeição, ela é real, né? A relação que nos permite entreter com eles, o Espiritismo nos ensina isso, não é? É muito importante, quer dizer, oferece-nos, não resta dúvida, uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. A dor das separações não pode ser maior do que a certeza do reencontro e de que a vida prossegue além do corpo físico, repleta de oportunidades, com muito mais oportunidade do que aqui. Porque o espírito liberto da matéria, ele não tem entraves nenhum, ele aprende muito mais fácil, muito mais rápido. Só que ele só pode provar o que ele sabe aqui. Então ele aprende muito, ele é muito mais fácil para esse espírito, fora da matéria, aprender. Com o espiritismo, não há mais solidão, não há mais desespero, não há mais escuridão sobre a morte. Não há escuridão na morte, a morte não é escura. Fecham-se os olhos do corpo para se abrir os olhos da alma, que esses são reais, esses são importantes. Então os olhos se fecham para o corpo somente, mas se abrem para a dimensão espiritual, para a vida que é verdadeira. Então não tem escuridão e desespero, não há motivo para desespero, há motivo para saudade. Saudade é a melhor coisa para se sentir. Ela dói um pouquinho, mas a gente só sente saudade de quem ama. Quando uma pessoa vai, o outro vira e fala assim, já foi tarde. Que saudade ela vai deixar no mundo? Nenhuma. É triste isso. Uma vez eu comecei a rir, porque era no próprio velório. Dava aquele desespero, aí a pessoa que estava do lado, que eu nem conheço, estava falando para o outro assim, desperdício até aqui, já foi tarde. Eu comecei eu rio à toa, eu comecei a rir. Imagina, dentro de um velório, tive que sair para fora. Eu fui lá para fora, porque eu falei, meu Deus, que coisa horrível, rindo aqui dentro. Mas eu pensando naquela criatura falando aquilo ali. Estava ali por uma conveniência, porque não era por amor ao morto, né? Pelo que falou. Mas é isso. Não pode, a gente não pode sentir desespero, mas a dor é forte, a dor é real, ela é presente, e falar para alguém que não existe morte diante do corpo da pessoa amada, pode dar naquilo que eu falei com vocês, ser colocado para fora da capela. Pode acontecer, né? Como a nossa amiga foi. Então, e solidão, que solidão? Quem ama nunca vai estar solitário, nunca. Porque se ela não tiver a presença física, ela tem a presença espiritual e a presença mais importante, que é ela, que está nela, que é a sua memória. Gente, a memória, ela é uma grande companheira, porque está gravado na nossa memória os momentos alegres, felizes, que a gente passa junto dos amigos, dos afetos, dos parentes, de todos. Né? E aquilo ali, a gente se pega rindo sozinha, não é?
Quantas vezes a gente começa a rir de uma coisa que a gente está lembrando? Isso é ou não é uma companhia? Claro que é. A gente tem que aprender a ficar feliz com a nossa própria companhia. Né? Com certeza, a gente tem que ficar feliz com isso. Então a gente não tem solidão, só existe solidão para aquele que não ama e nunca aprendeu a amar. Aqui nós temos uma bela poesia de Castro Alves, que nos deixou tão novinho, né? Tão menino ainda, mas com uma obra imortal. Essa foi depois que ele partiu, numa psicografia. Ele diz que a morte passa de dragão terrível para ave da liberdade, né? E nos ensina isso através dos seus versos. Conduz os seres aos céus, à luz da realidade. Sou ave da liberdade, que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando-os às alturas. Dou corpos às sepulturas, dou almas para a amplidão. Lindo, né? A morte não dói, não é romântica, porque faz doer muito, mas não é um bicho tão feio assim, né? Não é um bicho papão. Vocês viram a menina que roubava livros? Já leram o livro? Ele é contado pela morte, né? Aquele livro, ele é narrado pela morte. E ela logo no início, assim, no filme, isso, se a pessoa não prestar atenção, escapa, não dá para perceber. No livro a gente lê, né? Ela fala que ela não é tão feia assim, que ela não é tão ruim assim. E realmente os espíritos nos ensinam que ela não é o que as pessoas pintam que ela seja, né? Aquele que cumpriu sua parte, que fez a sua parte como podia fazer, que deu o melhor de si, né? Que foi, dentro das suas possibilidades, amoroso, afetivo, caridoso, vai temer o quê? Não tem que temer nada. Não tem que temer nada. Vai passar o que tiver que passar, vai ter a doença que tiver que ter, vai sofrer vai ter o gênero de morte que escolheu quando veio para essa terra, e pronto, vai partir. Não é sacudir a poeira e dar a volta por cima, que não é bem assim. Mas nós que aqui ficamos poderemos dar uma bela contribuição para que eles estejam bem na dimensão espiritual, oferecendo a eles nossa vibração, nosso amor, nossa saudade, nossa alegria, e nunca a nossa revolta, nunca o nosso desespero. Que a gente compreenda isso, para que a gente possa ser mais feliz com a perda de alguém e também auxiliá-los a seguir o rumo deles, né? E a gente termina a nossa conversa com esse texto aqui. As folhas caídas do outono são um símbolo de que tudo se renova. Assim podemos entender que na vida tudo tem seu tempo. Com esta consciência nos livramos da ansiedade, dando ao tempo seu próprio tempo, né? Muita paz para todos.